noite a todos. Bastley. Feliz Sagadawa. Hoje é uma noite muito especial. E, bom, como eu tenho feito todos os encontros durante esse mês, avisar para aqueles que não sabem, eu estou em retiro. Eu só estou abrindo essa janela nos dias de aula para cumprir com a agenda do mosteiro. E por isso que não está havendo perguntas e respostas depois das aulas ou das palestras dos encontros. Mas eu queria, antes de começar o tema de hoje, que é os princípios do Tantra, a meditação do Tantra, primeiro desejar um feliz Sagadawa. Eu não sei se todos vão estar na celebração de amanhã às 10 horas, mas dentro do budismo tibetano, o budismo em geral, mas particularmente dentro do budismo tibetano, o Sagadawa tem um significado muito, muito grande. Segundo a tradição, durante todo esse mês, todas as virtudes que nós realizamos através do pensar, falar e agir se multiplicam milhares de vezes. Que bom. No entanto, as nossas não virtudes também. Então, nós devemos ter o máximo de cuidado durante todo esse mês, que começou dia 12 de maio e termina dia 10 de junho, a fazer uso da nossa vigilância introspectiva, do nosso estado de awareness, consciousness ou mindfulness, no sentido de realmente não ter falas, pensamentos, falas e ações não meritórias. Ou seja, que de alguma maneira a resultante disso seja o sofrimento de alguém ou o seu próprio. Porque tais ações nesse mês se multiplicam, se potencializam como condicionantes milhares de vezes e nos seguem por inúmeros renascimentos. Então, nós devemos, no melhor da nossa habilidade, durante esse mês, tentarmos, da melhor maneira possível, nos mantermos nesse estado de vigilância. Para aqueles que são praticantes, que minimamente têm refúgio, bodhicitta, o voto de Bodhisattva, devem repetir o refúgio muitas vezes durante o dia, ou também o voto do Bodhisattva, que é a oração da bodhicitta. Para aqueles que têm algum nível de iniciação, que também deem um incremento à sua prática e repitam o mantra associado à deidade muitas vezes, durante todo o dia. Ou seja, esse mês Sagadawa nos faz refletir sobre a nossa motivação e intenção. Ao aqueles que já receberam refúgio, lembrar de qual a razão que os levou a tomar refúgio. E aí, reforçar essa motivação e intenção e colocá-la em prática. A outra coisa que eu ia dizer é sobre amanhã. Amanhã às 10 horas, a gente vai transmitir algumas orações e o Puja de Buda Shakyamuni 16 Arhatas, que as orações que nós vamos estar fazendo amanhã são praticamente as mesmas que vão estar sendo feitas em todos os mosteiros e centros sacras ao redor do mundo. E com o intuito de, coletivamente, nós virmos a gerar méritos e, ao final, nós possamos dedicar esse mérito ao benefício e felicidade de todos os seres, em especial a pacificação de conflitos, onde houver, e a cura da pandemia, que essa causa, essa condição possa definitivamente cessar. Então, os convido para isso. E a terceira coisa, lembrar que não haverá perguntas e respostas no final dessa palestra. A outra coisa, eu queria agradecer à nossa equipe do Wisdom Light, os tradutores, por terem disponibilizado o livro da palestra de hoje à noite. Foi divulgado, que vocês podem acessar agora, se quiser. Entra lá no site do mosteiro, www.sakrabrasil.org. Entra na aba Livros, Biblioteca Sakya. Lá vão ter vários títulos e você vai encontrar esse título dos princípios do Tantra. Se você quiser acompanhar agora ou reler depois.
mas ele é muito simples, é um ensinamento de Sua Santidade Sakya Rinpoche. E como ele foi disponibilizado, eu decidi seguir mais ou menos ele, para que vocês possam depois aprofundar a leitura, que obviamente em 1 hora eu não compro tudo que tem aqui. Mas vamos lá. Em termos de Tantra, essa palavra geralmente chama a atenção, né? As pessoas todas têm interesse em saber o que é Tantra. Tantra, por definição, pode ser considerado um contínuo. Eu vou explicar um pouquinho, mas depois vocês podem ler com mais detalhes a explicação de Sua Santidade Sagyatrizi. Mas Tantra chama a atenção das pessoas, porque, eu não sei, eu acho que fica muito ilusório. As pessoas querem aprender Tantra, talvez para desenvolver habilidades, ser vidente, enfim, não sei. Na verdade, o Tantra é uma responsabilidade que quando você entende, ou você realmente tem a responsabilidade, ou você se afasta do Tantra. Porque realmente o Tantra tem um potencial extremamente transformador, extremamente libertador. Foi o próprio Buda Shakyamuni que deu esse ensinamento, foi já no final da vida dele. E esse ensinamento, esses ensinamentos do Tantra foram extremamente praticados no seu refino maior, no seu grande grau de realização no Tibete, e graças à introdução do budismo tibetano, ou do budismo no Tibete por Guru Rinpoche. Mas nesse texto de Sua Santidade ele faz um histórico, que é muito lindo, comparando o Tantra budista com o Tantra indiano, as várias deidades, as várias cosmologias que estão aí. Mas aqui, em particular, a gente vai se dedicar a falar um pouco sobre o Tantra na visão budista tibetana, ou na visão budista. Mas eu estou dizendo isso porque sempre que a gente fala que vai dar um ensinamento de Tantra, as pessoas ficam muito curiosas. Muito bom, eu acho, muito bom. Elas querem saber o que é. Agora, durante a minha fala, eu vou tentar dizer para vocês que, ao mesmo tempo que o Tantra é o ensinamento mais elevado que existe dentro do budismo, ele também, se não praticado da maneira correta, e o princípio da maneira correta é motivação e intenção. Depois vocês vão entender que o Tantra, ele é totalmente ancorado na compaixão. Então são duas grandes frentes que tem para sustentar o Tantra, que é o entendimento profundo do que é a sabedoria, ou seja, o vazio, e a compaixão. Então esses são os dois grandes eixos. E lembrar que compaixão é a aspiração genuína de que todos os seres incondicionalmente se tornem livres da experiência do sofrimento. Incondicionalmente. Então, se na sua compaixão houver os excluídos por essa ou por aquela razão, essa compaixão não é uma compaixão genuína. E porquanto o seu contínuo mental estiver contaminado por essa exclusão de alguns, o Tantra não floresce. Então, a gente vai falar, eu vou talvez falar mais por esse eixo do que outros. Mas vamos ver, a gente vai fazer uma jornada. Mas eu espero que vocês entendam o que é o Tantra, né? Como eu disse, eu vou seguir. Para quem abrir a internet, a capa que está lá é essa capa aqui, que você pode pegar lá. Eu acho que, lembrando tudo que eu aprendi dos meus professores sobre Tantra, eu acho que tudo começa com eles dizendo para nós assim: há seres animados e seres inanimados no universo. Os seres animados são aqueles que não têm consciência. E os seres animados são aqueles que têm algum nível de consciência. Nós, seres humanos, temos plena consciência. Então, nós, seres humanos, hoje somos em torno de 7 bilhões de habitantes nesse planeta.
A aspiração fundamental de todo e qualquer ser humano é ser feliz. Todavia, essa questão de o que é felicidade, ela varia de uma pessoa para outra. Ela varia por cultura, ela varia por raça, ela varia por status social, ela varia por, talvez, por conhecimento intelectual. Ou seja, são vários vetores diferentes. Fundamentalmente, obviamente, que todo e qualquer ser busca a felicidade. E se assim fosse, todos nós buscássemos felicidade da maneira correta, e aí que é o detalhe, certamente não seríamos um planeta radiante de felicidade. Porque todo mundo que vive aqui quer ser feliz. No entanto, nós produzimos enormes quantidades de sofrimento. Aqui já vem um ponto. Eu já vou adiantando algumas coisas, porque senão em uma hora não dá tempo. Entender que toda e qualquer felicidade, o oposto dela, ela é produzida na nossa própria mente. Se fosse objetos externos, todo mundo gostaria das mesmas coisas. Mas nós olhamos para as coisas, nós podemos olhar para uma mesma coisa e nem todo mundo vai gostar daquela coisa. Nem todo mundo vai ficar feliz com aquela coisa. Então não é a coisa, né? A coisa em termos gerais. Por que determinadas pessoas gostam de algumas coisas e outras não? Então, toda a relação de sofrimento e, não, e de felicidade e sofrimento, ela está na nossa mente, cada um na sua. Então já começa por aí. Aí que a gente vai começar a entender isso. Porque nós buscamos sim felicidade. Algumas pessoas veem felicidade no acúmulo de coisas materiais e outras pessoas veem felicidade na evolução espiritual independente do nível de materialismo que elas têm. Então aqui já tem, né, somos todos seres humanos, mas temos aproximações diferentes de felicidade. Como é que a gente pode progredir na nossa espiritualidade? E aqui espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade aqui, sempre que usar essa palavra, vai se referir à nossa natureza humana, às nossas qualidades humanas, a esses potenciais humanos. Que é disso que nós estamos falando, e foi nisso que Buda baseou seus ensinamentos. Buda não trouxe coisas não conhecidas. Buda nos fez chegar às coisas através da compreensão daquilo que nós já somos. E principalmente entender todos esses caminhos da mente. A mente, muitas vezes, nos prega muitas peças. Mas não é ela, porque ela em si também não faria nada. O que prega essas peças são os nossos condicionantes. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos que primeiro perceber por que nós buscamos felicidade ao invés de entender que nós já somos felizes. Por que nós não nos percebemos pessoas felizes? Tem aquele ditado tão famoso, eu vou ser feliz quando? Muitas vezes, quando a gente vai olhando para nossas felicidades e nós olhamos as nossas insatisfatoriedades, se nós olharmos, basta aí, se nós olharmos as insatisfatoriedades, nós vamos começar a perceber que essas coisas surgem como ilusões. Elas surgem. Ora, nós estamos extremamente satisfeitos com alguma coisa. Aí, de repente, alguém fala, nossa, mas como é que você pode ser feliz com esse tipo de coisa? Aí, de repente, você já acha que aquilo ali não é mais causa e condição de felicidade, porque agora você condicionou. Porque alguém te montou uma outra coisa. Se nós começarmos a investigar isso, jogo de cara, nós começarmos a investigar isso, nós vamos começar a perceber que enquanto nós ficarmos aplicando ou esperando felicidade vinda de objetos externos a nós, nossa felicidade vai ser sempre, sempre, sempre temporária e se tornando cada vez mais curta, porque hoje em dia se produz tantas coisas novas todos os dias. Então nós temos que
começar o caminho da espiritualidade entendendo a nossa relação nossa com o mundo externo. Até que nós viemos entender que todo esse mundo externo nada mais é que reflexos na nossa própria mente. Então, não são as coisas externas que nos fazem felizes, são a percepção que nós temos delas. E essas percepções também são temporárias. E basta simplesmente se conscientizar de quanto que a gente muda de ideia o tempo todo. Numa hora, num segundo, num minuto, quantas vezes a gente muda de ideia? Então, quando nós falamos no Dharma sobre o caminho espiritual, assim, numa olhada bem grande, significa purificar, pacificar esses condicionantes. Isso condiciona o nosso olhar. E não é muito difícil a gente perceber isso, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção. Então, todo o caminho espiritual do Dharma vai ser um caminho de investigar. E isso está em todos os ensinamentos que o próprio Buda dava. Que ele falava, coisa bem conhecida no Dharma, não acredite em nada que eu estou dizendo, mas investigue, ouça com atenção, traz para a sua vida, experiencie e vê. Se é bom para você, adota. Se não é bom para você, esquece. Então, desde o começo, Buda já nos levava, já nos convidava a essa investigação. No Dharma, à medida que o Buda vai ensinando o Dharma, desde das 4 novas verdades, que foi o primeiro ensinamento que o Buda deu, já também trazendo o Vinaya, ou seja, o código de comportamento, né, ético e moral. São duas coisas que caminham juntas. Até chegar nos ensinamentos mais de Anatara Yoga, que é a yoga superior. O tempo todo, nós investigamos. No budismo, não tem fé cega. No budismo, a gente pode dizer que existem 3 tipos de fé. A fé clara, a fé de investigação e a fé da confiança. Esses 3 tipos de fé é como se fosse uma evolução do que a gente entende como fé. Porque logo de cara, no Dharma, a gente vai falar que a gente precisa ter fé. Mas aí fica uma coisa meio estranha pedir para a gente ter fé numa coisa que a gente não conhece. Principalmente que o próprio ensinamento diz que nós não devemos ter fé cega, nós não devemos ter fé numa coisa que a gente não conhece, numa coisa que a gente não experiencia, não experienciou, não sabe o resultado. Então, quando a gente começa no Dharma, a primeira palavra fé significa dar a você, legitimamente, a oportunidade de estudar o Dharma. Então, você não sabe o Dharma ainda, mas você acredita que é um possível caminho. Então, se você faz uma pesquisa antes, né? O que é o Dharma? O que é o budismo? Aí você vai ler o que diz que isso é. Se algo ali, de alguma maneira, te toca, te convence, te dá um estímulo para você começar a estudar, essa é a sua primeira fé. Eu estou estudando isso porque me parece que tem uma lógica nisso. Me parece que tem um caminho. Principalmente porque o Dharma já começa falando no Vinaya, que é o treinamento sobre a ética e a moral. Então, nos dias de hoje, Sua Santidade Dalai Lama e Sua Santidade Sakya-Trizin costumam dizer, não há nenhuma possibilidade de qualquer ser evoluir na sua espiritualidade, senão por uma conduta ética e moral. A razão disso é lógica. Se nós quisermos seguir um caminho espiritual, isso é o que eu vou falar agora, eu deveria estar falando lá na última página, do que eu queria falar agora, mas já para colocar de entrada. Sua Santidade diz, não há a mínima possibilidade de nós termos uma evolução espiritual, senão através de uma conduta ética e moral. Pegando por base a definição mais simples de ética, o Dharma, que é que aquilo que você pensa, fala e faz jamais venha a ser causa e condição de sofrimento a você e a outros.
E por que isso? Porque a resultante, ou seja, a iluminação, ou seja, se tornar livre do ciclo do sofrimento samsárico, isso só é possível quando nós pacificamos todos os nossos condicionantes. E são os nossos condicionantes que, por sua vez, nos iludem e nos levam a ter ações do pensar, falar e agir que sim promovem sofrimento ao outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é todas as vezes que nós temos impulsos, né, de fazer, de sustentar pensamentos, de ter fala e ter ações que muitas vezes são associadas a prazer, mas é um prazer que resulta em sofrimento. Então, nós temos uma dificuldade muito grande nisso, porque a maior parte de nós acredita que felicidade é uma experiência contínua de prazer. Só que aqui prazer está muito associado aos agregados. Nós estamos falando de prazeres sensoriais. E aí, esse sensorial nos pega. E nós nos tornamos apegados a determinadas experiências. E o apego é um dos grandes impedimentos de nós virmos alcançar a iluminação. Então, não é... Nós temos que entender o que é o apego. Porque o apego vai estar lá associado nas 5 famílias búdicas, lá nas 5 sabedorias. Então, logo de cara, a gente tem que olhar que, para que nós venhamos a ter um caminho espiritual, e o que seria um caminho espiritual? Seria um caminho, em última análise, de uma conduta, a maneira que nós vivemos nosso dia a dia, ético. Ou seja, nos esforçarmos ao máximo e refinarmos isso, irmos pacificando todos os nossos impulsos, os nossos condicionantes, que, de uma maneira ou de outra, nos leva a ter ações na médica. Então, isso seria a primeira fé, a fé da lógica, o porquê. A segunda seria a fé da investigação, que vem bem proximinha da primeira, porque eu vou investigar, né, os meus impulsos, que são os estímulos sensoriais, que produzem ilusões, e essas ilusões me sequestram, e de repente eu quero ir nesse caminho, quando eu vou ver eu já estou lá. Porque houve um processo de sedução da ilusão. E aí até que eu retome o caminho de volta. Isso está incluído nos 9 passos de chamada, que são o que a gente chama das distrações. Então, à medida que eu tenho a primeira fé, que é essa fé clara, por que eu estou estudando isso? A segunda é investigar aquilo que esse conhecimento está me mostrando. E a última é a fé da confiança. É quando, já tendo experienciado, ou no caminho da experiência, a minha experiência vai sustentando, como resultante, essas primeiras 2 fés. Então, eu tive o interesse, eu estudei, eu pratiquei, e o resultado foi positivo e construtivo. Então, eu adoto. Então, não é porque alguém me disse, mas é porque eu dei a mim mesmo a oportunidade de vir a experienciar isso. Ok? E quando nós seguimos esse caminho, aí nós começamos a realmente desenvolver as potencialidades ou as causas e condições para que nós possamos vir a entrar dentro do Dharma, ou dentro... Porque, à medida que nós vamos adentrando isso, nós vamos tendo alguns votos, ou preceitos. Alguns autores chamam de preceitos, alguns chamam de votos. Eu gosto de usar a palavra preceito. Por quê? Preceito me dá muito mais a ideia de vigília, de observar. Às vezes, a nossa cultura associa voto como uma punição, como uma algema. Eu tomei o voto de não fazer isso. Ah, mas não acredito nisso, mas você tem o voto disso. Isso não funciona. O que funciona no Dharma, realmente, é quando você vai aos poucos recebendo os preceitos, e aí os preceitos são nada mais nada menos guidelines do que você deve observar, para passo a passo, continuamente, gradualmente,
você ir investigando e vendo a sua conduta, a resultante, a sua conduta, a resultante. E você vai fazendo as escolhas. Você sempre terá a liberdade da escolha. O Dharma sempre deu a qualquer praticante a liberdade da escolha. Por quê? O Dharma, por exemplo, quando você toma um refúgio, você tomou porque você quis. Você leu, entendeu, quis, e você foi lá e fez. Ninguém toma refúgio forçado. Quem toma refúgio forçado, ou toma refúgio porque algum amigo levou para o oba-oba, não vai ter a mínima condição de uma evolução espiritual, a não ser que esse oba-oba acabou se transformando em um interesse legítimo, e aí vai começar todo esse processo do qual eu estou falando. Mas os preceitos, na verdade, são guidelines. São coisas que eu sou convidado a observar. E ao observar isso, eu claramente vejo se eu mantenho esse preceito, o que acontece nas minhas ações e, principalmente, qual é a resultante dessas ações quando inspiradas nesse preceito. Então, por exemplo, quando você recebe o refúgio, você tem 5 preceitos. Não matar, não mentir, não roubar, não se intoxicar, não ter má conduta sexual. Então, você tem 5 preceitos a observar. Você tem a liberdade de se afastar desse preceito ou andar o máximo possível coladinho nele. Ou experiencia. Eu vou dar uma fugidinha de tal preceito. E olha o que acontece quando você dá a fugidinha de tal preceito. Quais são os resultantes quando você faz isso? Então, no Dharma, no caminho espiritual do Dharma, essa é a técnica. Nós observarmos o que o ensinamento diz, nós temos a liberdade de adotarmos ou não, mas quando nós adotamos um caráter investigatório. E aí eu sou convidado, sou estimulado pelo próprio Buda a observar, observar e observar, até que você, pela confiança, adote. Então, esse é o caminho. E quando você adentra esse caminho do Dharma, você vai recebendo os preceitos, então a gente tem três grandes grupos que a gente chama de votos. O texto vai chamar de votos, mas você pode usar votos ou preceito. Mas você tem três grandes grupos. Você tem, primeiro, o Pratica Moksha, que vai falar da conduta. Então, se afastar de todas as ações que podem promover sofrimento a alguém ou a você mesmo. Depois, você tem o caminho do Bodhisattva, o voto do Bodhisattva. O voto do Bodhisattva significa que a partir do momento que você recebe esse voto, você dedicará a sua vida, tudo que você faz, com o objetivo de que tudo que você faz seja benéfico a todos os seres. Então, o Bodhisattva é aquele que vai trilhar o seu caminho pelas 6 perfeições, pelas 6 paramitas. E dentro dessas 6 paramitas, o Bodhisattva vai ter 8 bhumis. E nesses bhumis, ou 10 bhumis, ele vai alcançar a realização última. Ou seja, é um caminho progressivo. Em cada um dos bhumis, em cada um desses steps ou desses passos, grandes venenos mentais, grupos de venenos mentais vão sendo eliminados. Eliminados pela sua própria compreensão. Não porque alguém disse. Tudo no budismo se baseia na sua própria convicção, na sua própria compreensão e na sua própria experiência. Buda foi extremamente compassivo e gentil. Os ensinamentos do Buda não deixam dúvidas. Quando você pega o Tripitaka, que é o Vinaya, o Sutra e o Abhidharma, que são os 3 grandes grupos, você tem nesses 3 grandes textos, a gente chama Tripitaka, que são 3 cestas, você vai ter o Sutrayana, o Mantrayana e o Abhidharma. E disso, você vai ter... eu sempre gosto de falar, assim, o Vinaya, o primeiro texto, no sentido da ética, da conduta. Depois vem os Sutras, que são os ensinamentos, os discursos que o próprio Buda deu. E depois vem o Abhidharma, né? que são as 5 ciências. Então, quando nós estudamos isso, nós estamos cada vez mais
evoluindo. Então, aqui eu vou usar a palavra evoluindo e já vou associar com a palavra Tantra do começo. Tantra significa contínuo. Tantra pode ser traduzido como contínuo, ou seja, nossa evolução espiritual, até que nós venhamos alcançar a realização última e nós nos liberamos do ciclo samsárico. Quando, já que eu mencionei Bodhisattva, para o Bodhisattva, quando ele alcança esse grau, que seria a liberação do Nirvana, do Samsara, e ficar no Nirvana, ele opta por permanecer no Samsara. Porque agora ele entende o Samsara. Ele entende a ilusão do Samsara. E mais do que isso, ele entende a inseparabilidade de Samsara e Nirvana. Na escola Sakya, no Landry, é claro, a inseparabilidade de Samsara e Nirvana. Porque Samsara e Nirvana é uma experiência da nossa mente. Então, dentro dessa lógica, desse caminho espiritual, nada a ver com religião, mas a nossa própria evolução como ser humano, como ser espiritual que somos, nós vamos, à medida que nós vamos estudando o Dharma, nós vamos, né, pacificando e purificando os condicionantes. Condicionantes são como véus. Os condicionantes nos impedem de ver as coisas como elas realmente são. Então, eu disse, o Tantra vai se fundamentar totalmente em sabedoria e compaixão. Sabedoria é o entendimento último da natureza vazia de todos os fenômenos. E compaixão significa que a aspiração que todos os seres se tornem livres da ilusão ou do condicionante. Porque a ilusão, o condicionante é a raiz, ou seja, a ignorância é a raiz de todo sofrimento. Então, dentro do Prática Moksha, do Bodhisattva, e depois o último desses votos é os votos tântricos, que é o caminho superior. E aí a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, a partir do momento que todos e cada um de nós, nos referindo ao começo da conversa, buscamos felicidade, que é a aspiração de todo e qualquer ser humano, nós temos que entender que nós, segundo o ensinamento do Buda, todos nós somos Budas em potencial. Não vivemos uma vida búdica, dado os condicionantes. Então, a nossa evolução espiritual diz respeito a nós purificarmos, pacificarmos todos esses condicionantes até que nós possamos ter a visão da realidade última da maneira natural, ou seja, as coisas são como são. Então, nós vamos olhar todas as coisas e, ao vê-las, nós vamos naturalmente entender que elas são vazias de existência inerente. Elas existem por quanto causas e condições as sustentam. Mas, ao compreender isso, nós não temos a raiz da ignorância. Porque a ignorância gera o desejo, que não realizado gera raiva, e nós ficamos presos dentro desse ciclo. E o que mais reforça o ciclo é a não compreensão da natureza vazia de todos os fenômenos. Então, a partir do momento que nós adentramos esse caminho do Dharma, aí nós podemos caminhar para o Tantra. Então, dentro do budismo, o que Sua Santidade diz é que nós devemos ter um professor espiritual. Mas encontrar um professor espiritual é uma coisa difícil. Bastante difícil, existem muitos pré-requisitos, mas eu vou falar de todos esses pré-requisitos depois. Por que a gente precisa de um professor espiritual? Porque para que a gente venha entender como esses votos funcionam, como esses preceitos funcionam, nós precisamos ter alguém que já tenha minimamente passado por tudo isso e tenha experienciado isso. Aí, eu gosto de parar aqui e dizer assim, talvez porque eu ensinei muito sobre autocompaixão, para que a gente venha entender realmente o sofrimento do outro, eu tenho que entender o meu sofrimento.
Quando eu entendo a base, a raiz do meu sofrimento, o meu respeito pelo sofrimento do outro se torna incomensurável. Esse é um Bodhisattva. Então, quando nós temos essa aspiração de nos tornarmos livres das ilusões, ou seja, alcançarmos a iluminação, o Buda deixou vários caminhos. Né? Ele deixou o Tripitaka, e o Tripitaka tem, né, 3 grandes caminhos, ou 2 grandes caminhos, depende de como você olha. Um caminho é o Hinayana, outro caminho é o Mahayana. Dentro do Mahayana está incluso o Vajrayana Tantrayana. O que difere aqui é, no Hinayana, nós buscamos a autoliberação. E, nessa prática, nós alcançamos graus de um Arhat, de um Sravaka, de um Pratyekabuddha. Mas não alcançamos o grau de um Buda. Por quê? Porque foi um caminho de self-liberation. Então, nós não consideramos a interdependência e nós não consideramos que como é que nós podemos ser um Buda deixando tantas pessoas em sofrimento. Mas é um caminho espiritual válido, extremamente válido. Chegar no grau de um Arhat, de um Charvasca, de um Pratyekabuddha. O caminho Mahayana é o caminho do Bodhisattva, porque no caminho do Bodhisattva nós consideramos e aspiramos que permaneceremos no samsara até que todos os seres se tornem livres do ciclo do sofrimento. Então, o Bodhisattva, como eu expliquei uns minutos atrás, ele alcança, né, todos os bumes, e aí ele estaria fora do samsara. Ele estaria no nirvana. Nirvana significa ausência de sofrimento, ausência da ilusão que gera o sofrimento. Por ele compreender agora isso, ele se predispõe a permanecer para ajudar até que todos os seres se tornem livres do sofrimento sansárico. Então, para nós, Vajrayana, nós temos o preceito Mahayana, o preceito de um Bodhisattva. Então, nós não vamos sair correndo para a iluminação e quem ficou aqui atrás, o problema é cada um. Não é isso. No caminho Mahayana. Dentro do caminho Mahayana, existem vários níveis de compreensão e de prática. E uma delas é o Vajrayana, o Tantrayana. Mas, mesmo que você diga eu sou Vajrayana, você na verdade é Mahayana. A técnica que você adotou é Vajrayana e Tantrayana. Porque tem o Vajrayana e tem um passinho adiante. Mas, quando nós olhamos para isso, né, nós ficamos muito interessados. Ah, então há um caminho. Eu consigo sair desse sofrimento. Sim, existe um caminho. No entanto, aqui vale de novo lembrar que esse caminho, ele só será válido, ele só será capaz de produzir seu resultado se houver motivação e intenção pura. Se não houver intenção e motivação pura, não funciona. A outra coisa é saber que é um caminho evolutivo e que nós não pulamos do nada para dentro do Tantrayana, que muitas pessoas acham que é isso. Então, a má notícia é, não é. Ninguém começa direto no Tantra. Porque se você quiser adentrar uma escola vajrayana, tentando pular o caminho Hinayana, ou que a gente chama Theravadin, você cometeu um equívoco. Porque quando você está, mesmo que você adentre uma escola vajrayana, se esse professor é autêntico, ele vai levar você a começar do começo. Então, vai começar lá na conduta ética e moral. Vai começar lá nas 4 novas verdades. Vai começar lá nas práticas das meditações. Sem meditação no budismo, nada é possível. Eu já vou explicar isso. Principalmente no Tantra. Se você não tiver treinado muito no caminho Mahayana, dentro da Shamatha e Vipassana, você não se estabiliza no Mahayana Tantrayana. Não há como. Mesmo que você
faça técnicas de meditação. Se essas técnicas não forem norteadas por uma prática, uma conduta ética, você não estabiliza sua mente em shamatha. Porque cada vez que sua mente for repousar, e ela tem que repousar em seu estado natural, surge as memórias da sua conduta não ética e os resultantes dela. Aí seu corpo treme, sua carne treme. Então, para que você possa repousar em estado de equipoise, que seria o nono passo de shamatha, não pode ter aí nenhuma memória de ações não éticas. Então, dentro do Tantra, para que você possa realmente praticar o Tantra, você tem que ter muita paciência. E você vai ter que ter, sim, um professor. Obviamente que no mundo de hoje tem muitos textos. Tem texto, livros, PDFs, tem tudo para todo lado. Alguns textos são excelentes, maravilhosos. Mas nenhum texto, não no caminho vajrayana, nenhum texto traz as instruções específicas, que a gente chama de Pith Instructions. Porque as Pith Instructions é de professor para aluno, diretamente. E isso não vai estar em livro nenhum. Porque cada um de nós, no começo da conversa, eu falava dos condicionantes. Então, os condicionantes, o karma que nós temos é que nem impressão digital, cada um tem o seu. Então, a incomensurável compaixão de um professor e todo o treino que ele teve faz com que ele seja capaz de dizer para cada aluno o que é exatamente que ele tem que fazer dentro desta prática, dentro disso, dentro daquilo. E isso não está em livro nenhum. Então, mesmo que você tenha uma bela de uma biblioteca, se você não tiver um professor, não vai adiantar nada. Então, entre ter uma biblioteca e ter um professor, tem um professor. Porque se esse professor for autêntico, ele vai conseguir fazer as transmissões orais para você. E aí vai te levar ao entendimento pleno disso. Então, dentro desse caminho, para que eu possa chegar no Tantra, eu vou ter que ter a minha intenção e motivação. Eu vou ter que entender, observar a minha vida humana. Eu vou ter que perceber por que eu estou procurando este caminho. O que eu quero dele. Eu vou ter que entender, pesquisar, investigar o que é felicidade. E daí eu vou ter que começar a experienciar quais são os meus contaminantes. E aí eu vou começar a me aproximar de algo que me leve a uma compreensão muito mais profunda disso e que possa, de alguma maneira, me apontar caminhos para que eu possa fazer isso. Então, dentro desse caminho, para que eu possa chegar no Tantra, primeira coisa, conduta. Segunda coisa, ter desenvolvido uma mente de Bodhisattva. Ou seja, que você possa realmente alcançar o nível mais elevado da compreensão da compaixão. No entanto, uma coisa que a gente não pode pular é a necessidade de sabermos meditar. A meditação é o grande elemento, é o grande lugar. Porque no começo da conversa, o que eu falei, tudo é mente. Então, a primeira coisa que eu vou ter que começar a entender, e isso faz parte de todo esse caminho, está incluso no caminho, é entender a natureza da minha mente. É entender a natureza dos meus processos mentais e os seus desdobramentos. É entender a natureza das minhas emoções. Então, quando eu começo a meditar, eu vou começar a me dar conta da minha relação com o meu corpo, da minha relação com os estímulos desse corpo. Eu vou começar a perceber, para quem já estudou, que nós temos 5 sentidos físicos, depois nós temos 6º sentido, aí eu vou falar, a gente não chama mais de sentidos, a gente chama de consciências. Então eu vou ter que saber que eu tenho 8 consciências. E que esse condicionante está em uma dessas consciências, que é o 8º, que é o alaya. Então, eu vou, para que eu possa realmente estudar e que eu possa chegar a pensar em entrar no Tantra, eu tenho que ter
este caminho, esta evolução, esta compreensão e essa disposição que vem dessa motivação e intenção muito bem estabelecida de sustentar a minha prática nesse caminho. Então, conduta, meditação e compaixão. São os 3 grandes eixos para que eu possa adentrar isso. Ok? Visto que já estabeleci a minha motivação e intenção, eu estou caminhando e vocês vão entendendo. Ok? E eu estou seguindo mais ou menos a estrutura que Sua Santidade deu para que vocês depois possam estudar e desenvolver um entendimento maior, mais profundo. Então, à medida que, quando nós, nesse caminho, entendemos conduta, para que eu possa cessar acúmulos de não virtudes. Porque acúmulo de não virtudes significa condicionantes, e esses condicionantes, eles perpetuam-se até que a gente possa, em algum renascimento, purificá-los e pacificá-los. Então, por isso que a gente chama o Tantra de contínuo. Tá? Então, à medida que eu entendo que há que desenvolver uma conduta ética e moral, há que desenvolver uma motivação e intenção, no sentido de sustentar essa conduta. Depois, entender, dentro das 4 novas verdades que o Buda fala sobre o sofrimento, a surgir do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho óptimo. Então, isso aqui está dentro do caminho Hinayana. É a base. A partir desta base, eu agora adoto a conduta de um Bodhisattva. Então, agora eu estou no caminho Mahayana. Dentro do caminho Mahayana, dentro do caminho do Bodhisattva, eu vou pegar tudo isso aqui e vou acrescentar aqui agora as 6 paramitas. E dentro das 6 paramitas, eu vou estabelecer essa conduta do Bodhisattva, que é a minha conduta como ser humano atuando no mundo. Então, aqui, eu estabeleci a base. Por isso que, quando a gente fala, a gente pode chamar de caminho paramitayana, ou caminho mahayana, ou caminho tantrayana. Mas isso aí são só nomenclaturas que acabam fazendo parte dessa evolução. O ponto é, quando eu chego no Vajrayana, aqui no Vajrayana, eu tenho que já ter construído este caminho, eu tenho que construir esta base. Eu tenho que ter praticado esta base, eu tenho que ter meditado nela, eu tenho que estudado ela, eu tenho que ter experienciado ela. Eu tenho que ter tido já a orientação de um bom professor para fazer isso. Aí eu vou entrar ao Tantra, ou o caminho Vajrayana, porque são nomenclaturas, posso chamar Vajrayana, posso chamar Mantrayana. O que importa é, quando eu adentrar este caminho, esta base que eu estou falando tem que estar muito bem estabelecida. Senão, não vai dar certo. Eu vou receber um monte de iniciação, eu vou fazer muitos pujas durante o dia, mas eles vão ser atos, não vão ser uma mente trabalhando em si próprio. É muito importante entender que no Dharma existe a diferença entre conhecimento e compreensão intelectual e a experiência. Algo que se sedimenta, algo que se move. Porque, em última análise, só adiantando um pouquinho, quando eu falo de Tantrayana, eu estou falando de uma consciência superior. Eu estou falando de caminho sutil. Eu estou falando de consciência sutil. Então, para que eu possa adiantar o Tantra, eu tenho que entender o que o Tantra é. Então, eu falei no começo, o Tantra é uma continuidade. No livro, numa passagem do livro, acho que está lá pela página 18, não sei, ou talvez antes, não, no começo. Sociedade usa uma coisa que eu gosto muito, que eu digo que um dia eu vou escrever esse livro, né? O DNA kármico. Porque a sociedade fala que Tantra é que nem o código genético. Por isso que ele fala que é o contínuo. Por quê? À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, o nosso código genético vai evoluindo. Só que, quando a gente nasce,
né? O nosso corpo, ele traz essa mensagem. Por isso que no Dharma a gente fala o chão purificador e o objeto a ser purificado. Então, vamos dizer, só de uma maneira bem prática, nosso corpo é sensorial. Então, nós temos alguns apegos, né, sensoriais. Apego ao chocolate, apego à pipoca, apego à cerveja, apego à cachaça, apego ao sexo, apego a isso, apego àquilo. São apegos. E cada um desses apegos, por si, naturalmente expande e sustenta as nossas emoções. Raiva, mesquinhez, orgulho, né? Aí eu vou começar, depois vou entender que essas emoções estão associadas em famílias búdicas. Então, quando nós entendemos esse código genético atuando em nós, aí eu começo a ter a primeira pista, como me aproximar do Tantra. Aí, se o seu professor é um professor qualificado, ele vai conseguir conduzir você às práticas que correspondem às deidades que vão ajudar você, na sua prática meditacional, purificar exatamente esses genes. Então, é muito interessante quando a gente começa a entender isso. Aí você está entrando dentro do Tantra. Mas toda essa bagagem que eu falei anterior tem que estar aí, tem que estar muito bem preservada, muito bem treinada. Senão, eu não vou entender o Tantra. Tudo bem? Então, dentro do Tantra, como eu disse antes, a gente pode ter duas grandes vertentes, que é o Mahayana, e o Mahayana está dentro da Paramitayana, e a Paramitayana está dentro das 6 perfeições, ou eu posso estar dentro do Mantrayana, ou Tantrayana, que é o caminho sutil da consciência superior. Essa é a mais fácil de entender. Dentro disso, existem alguns sistemas de Tantra, e aí, ensinado pelo próprio Buda, o Kalachakra, Revajra, o Yasamaya, o Trakasambhara, são os 4 grandes tantras, que a gente chama. Esses tantras, na verdade, são estruturas filosóficas muito bem escritas, muito bem definidas, porque foram ensinadas pelo próprio Buda. Então, quando você adentra um desses tantras, você vai, dentro dele vai estar toda uma coleção de sutras, toda uma coleção de iniciações, toda uma coleção de comentários de cada uma dessas iniciações, que são, o que a gente fala desses comentários, são as instruções muito específicas que vão ser agregados ainda à transmissão oral do seu professor. Então, se eu entendo que Tantra é um método, eu entendo que dentro desse Tantra é um sistema, e esse sistema ele está todinho sistematizado, codificado, e que, à medida que nós seguimos esse método, nós adentramos a essa consciência sutil. Mas essa consciência sutil, estou ficando chato, né? Essa consciência sutil só vai ser possível de ser acessada se eu trouxer a ética, a conduta, a meditação. E envolver isso em algo que destrói o ego. Porque o Tantra, ele só funciona verdadeiramente dentro de um comportamento altruísta. Se a prática do Tantra tiver em algum lugar dentro de uma visão egóica, buscando algo que não seja altruísta, você vai estar acumulando certamente karmas extremamente negativos. É por isso que os professores falam, o Tantrayana é o caminho do diamante, é o caminho rápido, é o caminho que leva à iluminação, né? Mas ele também pode levar você para o inferno, se ele não estiver sendo praticado dentro da visão altruísta. Por isso que eu mencionei, a base do Tantra é sabedoria e compaixão. Então, se eu entendo sabedoria, se eu entendo a natureza vazia de todos os fenômenos, isso por si esvazia a minha cobiça, a minha mesquinhez, a minha avareza, tudo aquilo que vem relacionado ao self-cherishing,
ou seja, esse ego exacerbado, e tudo que pode surgir dessa visão egóica, é totalmente desconstruída. Porque, como sua santidade diz, não há nada nesse mundo, não há nada nesse mundo que vale a pena nós nos apegarmos. Porque toda e qualquer coisa, a partir dessa percepção, não tem existência inerente. Então, se eu entendo isso, eu desconstruo totalmente qualquer visão self-charity. E, ademais, ao ver outras pessoas ainda sofrendo por sustentar visões nesse nível, surge em mim, naturalmente, uma incomensurável compaixão. Aí a gente, quando entende isso, a gente vai entender Chirenzek. Né? Qual é o princípio tântrico de Chirenzek? Então, quando nós evoluímos dentro disso, aí a gente vai realmente poder entrar dentro do sistema do Tantra. Porque é um sistema. Quer queira, quer não queira. Por que é um sistema? Porque você entra ali e você sabe exatamente o que você tem que fazer. E associado à sua motivação e intenção, associado a um professor qualificado, você adentra esse sistema. Aí a evolução é de cada um. Por isso que a presença de um professor é fundamental. Porque ele vai ajudar você. Agora, ele ajuda você a partir de onde? A partir da própria experiência dele. Porque ele trilhou esse caminho, então ele reconhece o caminho. Agora, as particularidades dos contaminantes são individuais. Dizer que o professor trilhou esse caminho, então ele teve o mesmo condicionante que você? Não, ele não é isso. Quando o professor trilha o caminho, ele sabe o caminho. Agora, cada um de nós traz contaminantes, ou seja, a gente vê esse caminho de uma maneira desvirtuada. O professor ajusta a sua lente para que você possa ver. E a partir do ver, o que tem que se adotar e o que tem que renunciar. Aí é individual. Porque se não fosse assim, o Dalai Lama, sendo Chirenzek, Sociedade Sakatrishin, sendo Manjushri, eles podiam simplesmente pegar nós pelo clarinho e tirar do sofrimento, se fosse assim. Mas não é. Aliás, eles são dotados de incomensurável compaixão. Porque eles precisam ter, eles têm, né, uma paciência incomensurável. Porque eles apontam um caminho e a gente sempre vai para o outro. Ele aponta o caminho e a gente vai para o outro. Por quê? A nossa visão ainda é distorcida. Então, à medida que você, né, treinou o suficiente para chegar aqui agora e falar o que é a essência do Tantra, olha, a essência do Tantra significa você ter um olhar muito refinado e você agora partir dentro do Tantra. Então, dentro do Tantra, eu não sei o que é, mas dentro do Tantra, a gente vai adiantar. Dentro do Tantra, tendo você desenvolvido o refúgio, Bodhicitta, o caminho do Bodhisattva, tendo você estabelecido, né, motivação e intenção pura, tendo você minimamente tendo feito os retiros básicos para isso. Então agora você se qualifica para entrar no Tantra. Dentro do Tantra, uma das maiores características do Tantra são o que a gente chama das iniciações. As iniciações em cada deidade. Primeiro tem que entender, vazio. Não existe tantos Budas. A essência búdica é uma. As deidades representam métodos pelo qual nós pacificamos as nossas visões incorretas. Então, quando nós recebemos uma injeção de uma determinada deidade, essa deidade significa especificamente uma qualidade. Significa a magnetização, um potencial nosso, uma qualidade que sempre esteve em nós, no entanto, oculta pelos condicionantes. Então, quando nós recebemos uma iniciação, essa iniciação, ela ativa algo que sempre esteve aí, que é a nossa própria natureza búdica, em diferentes níveis. Então, cada iniciação
desperta uma sabedoria, desperta uma inteligência, desperta a sabedoria, que a gente chama sabedoria de um Buda. Então, quando nós passamos por um rito iniciático, fazemos iniciação, não é que alguém coloca um chip diferente em nós, não tem nada a ver isso. A iniciação significa que a nossa mente, agora, ela se empodera de uma nova qualidade, de uma nova visão, que vai subjugar o contaminante, ou seja, o veneno mental. Então, quando nós recebemos uma iniciação, e no Tantra nós temos iniciações extremamente complexas, muito elaboradas, mas elas são elaboradas justamente porque elas diz respeito a nós reconhecermos aquilo que a gente chama das mandalas. As mandalas, elas são caminhos, arquétipos, que desconstrói a visão equivocada. Às vezes a pessoa pergunta, então estou substituindo 6 por meia dúzia? Nada a ver, porque no fim não sobra nem 6 nem meia dúzia. Porque, em última análise, esse arquétipo só serve para mostrar o vazio. Só serve para mostrar que o que existia ali era uma ilusão. E eu acho muito bonito no filme do Scorsese, no Pequeno Buda, quando no fim, já no fim do filme, o Buda está sentado e Mara surge para ele. Só que Mara surge na própria imagem dele, de Buda. E aí o Buda não muda, o Buda olha para ele e fala, arquétipo, você já não habita mais em mim. Ou seja, esse arquétipo significa o sonho da ilusão, a que Buda se refere. Quando nós chamamos Buda, nós estamos usando aquele que despertou o sonho da ilusão. Então, o caminho tântrico, as iniciações tântricas, são caminhos da desconstrução da visão equivocada ou da visão da ilusão. E dentro desse sistema, aí existem várias técnicas. São técnicas, realmente. Ele pode chamar de técnica. Que é a técnica da respiração, a técnica do calor, do tuma. São várias técnicas que envolvem o nosso corpo. Agora, pergunta, mas por que envolve o corpo? Quando eu morro, o corpo vai... Né? Por que envolve o corpo? Exatamente porque é Tantra. Porque Tantra também significa dizer que não há diferença do nosso corpo com o cosmos, com o universo. Então, é como se é um espelho. Quando nós nascemos, dentro dessa evolução, nós nascemos, podemos chamar assim, esse corpo, a gente fala, é o chão purificador. O objeto a ser purificado são os nossos condicionantes. Então, esse nascimento humano, ele é extremamente precioso, extremamente raro, justamente porque essa consciência, agora, ela está, a gente usa a palavra incorporada, em um chão purificador. Então, todos os venenos que estão aí para serem purificados, esse corpo tem os meios de purificá-los. Um exemplo, dentro do Tantra, a energia sexual é considerada uma energia mais sagrada que há em nós. Nós é que não entendemos isso. Porque na nossa vida mundana, na nossa vida bem sansárica, sexo está associado a prazer. É prazer, ninguém vai negar que é prazer. Só que a relação desse prazer mundano significa o meu prazer, o prazer do outro, o meu prazer em detrimento do prazer do outro. São várias linguagens, várias posições mentais dentro de uma relação sexual. No entanto, dentro do Tantra, a visão é compaixão. Então, quando a gente vier a entender que
a energia que se move dentro de nós, a energia sexual que se move dentro de nós, é a energia mais forte, o canal mais direto que nós temos. Se nós simplesmente ficamos algo para contemplar, para pensar, se aquela energia que vai sendo construído durante uma relação sexual, que no mundo mundano é um orgasmo externo, se essa energia canalizada da maneira correta, e a maneira correta é essa energia se transformar em compaixão, imagine essa energia sendo canalizada como uma expressão compassiva para o mundo. Como se nós pegássemos essa energia e a expandíssemos e a liberássemos no universo como compaixão. Mas a visão incorreta é a energia sexual sendo buscada, exercitada, simplesmente para se chegar a um orgasmo externo e acabou a história. Então, o tempo todo nós queremos repetir essa experiência. E o tempo todo nós enfraquecemos aquilo que a gente chama de siddhi, ou também existe a palavra bodhicitta para isso. Isso só para a gente ter uma ideia. Não é para se sentir culpado, nada disso. É simplesmente para a gente ter uma noção do que representa quando nós fazemos essa inversão do olhar, para que a gente possa entender o Tantra. O Tantra diz respeito, o Tantra superior, principalmente, a Hatha Yoga, quando a gente medita em, por exemplo, Vajrayogini ou Revajra, por exemplo, só como exemplo, nós estamos falando da energia mais sutil, da consciência mais sutil que qualquer um de nós pode experienciar. No entanto, como falado no começo, se a motivação e a intenção não for correta, para que fazer isso? Você pode adoecer em fazer isso. Então, ao mesmo tempo que todo treino tântrico, todas as yogas tântricas, né, que são 11 yogas, basicamente, nós deveríamos usar para evoluirmos espiritualmente, se nós tivermos motivação e intenção do uso, quando a gente aprender essas técnicas, e nós quisermos fazer uso mundano dela, nós adoecemos, e muito. Então, para terminando, quando eu adentro a meditação do Tantra, nos seus vários sistemas, eu tenho que entender. A gente tem, chama o Tantra do pai, o Tantra da mãe, o Tantra do pai e mãe. São várias maneiras que a gente nomeia isso. É qual a energia que a gente está se referindo, que a gente vai estar usando na prática associada com esse Tantra. O ponto é, eu volto para o começo. Se eu realmente tenho a intenção de aprender o Tantra, honestamente, pergunte se você tem, qual é a motivação e a intenção que você busca isso. Porque se sua intenção estiver equivocada, o resultado também vai ser muito equivocado. Muito bem. Tendo você entendido isso, e você começar a entrar no caminho do Tantra, então, uma das principais práticas do Tantra, quando a gente começa no caminho do Tantra, a gente chama de preliminares. As práticas preliminares, também conhecidas como Nanda, as práticas preliminares, elas são justamente um grupo de práticas, são 4, que vai resultar em uma acumulação de 400.000, 4 coisas. Eu tenho a prostração associada ao refúgio, eu tenho acúmulo de mandala, eu tenho Guru Yoga e a purificação de Vajrasattva. Cada uma dessas práticas, dessas acumulações, são 100.000 vezes. Quando eu falo de prostração, eu estou falando de desenvolver humildade, desenvolver a capacidade de renúncia. Quando eu falo em mandala, eu estou também falando em renúncia a apegos, mas também eu estou já praticando generosidade, entendendo a noção de interdependência, entender que nada chega a nós senão
pela incomensurável contribuição de incontáveis outros. Só que aqui esses outros, nessa reflexão agora, outros envolvendo todo o universo. Depois eu tenho a meditação de Guru Yoga. Essa meditação é realmente um dos primeiros momentos que a gente vai adentrar esse caminho de entender o que no Tantra a gente fala que a mente do professor e a nossa mente se torna um único sabor. Ou seja, a inseparabilidade, a natureza búdica de todos nós. Quando nós navegamos pela natureza búdica, nós navegamos dentro de um contínuo. E aí nós entendemos que não há separação entre a deidade e nós. Não há separação entre a atividade iluminada da deidade e o nosso potencial de ser a mesma atividade iluminada aqui e agora. Porque essa é a nossa natureza. E depois vem, geralmente a gente deixa por último, mas aí varia, cada professor pode dar de uma maneira, a pacificação de Vajrasattva. Ou seja, a pacificação de Vajrasattva significa meditar na deidade Vajrasattva com uma visualização extremamente acuída para que todos os elementos que ainda possam estar dentro dos nossos canais sutis possam se esvaziar totalmente e aquilo que sobrar em nós seja nada mais, nada menos que a essência última do néctar. Então, essas são as preliminares. Tendo feito as preliminares, daí sim, a sua mente, o seu corpo, a sua fala se tornam agora vasos verdadeiros para receber a essência do Tantra superior de Anatara Yoga. E aí, o seu caminho começou. Então, ele começou. Até aqui, foi só tudo que a gente precisava saber e fazer para que eu pudesse chegar nesse lugar de poder falar e se aproximar de um professor autêntico e dizer, agora eu quero receber o Tantra. Se nós chegarmos nesse lugar com o nondro feito, a nossa percepção já vai ser totalmente outra. Então, muitos alunos tendem a querer pular o nondro. Se nós entendemos por que viemos a procurar entender por que o Tantra evoluiu tanto dentro do Tibete, o Mantrayana, o Vajrayana, o Mantrayana, o Tantra, dentro do Tibete, a gente vai entender que aquilo evoluiu, né, na sua maior acuidade, na sua maior preciosidade, justamente porque o meio ambiente propiciava a quietude, o isolamento, havia uma comunidade monástica realmente organizada, onde os monges realmente honravam seus preceitos, e aquilo que é um monge, a expressão de ser um monge é servir, estudar o Dharma, praticar o Dharma e, se for o caso, ensinar o Dharma. Então, as distrações naquele lugar eram mínimas. Então, é importante entender que dentro do caminho Mantrayana ou Tantrayana, muito do isolamento é necessário. É necessário. Então, mesmo que a gente tenha o privilégio, eu me sinto um ser privilegiado onde eu moro, no Mosteiro Sakyata, mas, assim como os mosteiros em Katmandu, no começo, lá nos anos 60, eles eram bem isolados, hoje, se a gente quer fazer um retiro, a gente tem que ir para outros lugares mais isolados, porque uma cidade é uma cidade. Aí alguém pode perguntar, mas disse que quando a gente medita, se não cair a pedra na cabeça da gente, não acontece nada. Isso é verdade. Mas até que você chegue nesse lugar, você vai ter que treinar em lugares mais isolados. Aí, quando sua mente já estiver totalmente apta, aí você pode meditar na estação da Sé, meio-dia, 7 horas da manhã. Mas até lá, há que ter muito treinamento. Então, para aqueles que quiserem, e eu realmente sugiro, né, que vocês leiam esse livrinho que a gente colocou hoje lá, para que vocês possam ter uma leitura mais profunda. A tradução está muito boa, o texto está muito bom de ler. Estou falando isso porque foi lançado hoje, né? Foi hoje. Então, só para terminar,
Dentro do caminho, existem algumas coisas que são fundamentais, que não pode se deixar à parte. Motivação e intenção, primeira delas. Ter um professor qualificado. Ter a predisposição de realmente praticar o caminho. E praticar o caminho significa suas práticas diárias. São diárias, não é assim uma vez por semana. É diário. Então você tem que eliminar algumas coisas da sua agenda para que você possa assumir esse compromisso. A outra coisa é, dentro da sua prática, existem 2 estágios, que é criação e conclusão, dentro do Tantra. Essas 2 têm que estar na sua prática diária. Terceira, tão importante quanto todas as outras, é você manter todos os preceitos ou votos que você já tiver recebido. Aí vai variar de um para o outro. Mas seja quais forem os votos que você já tenha recebido, desde o voto do refúgio, Bodhicitta e Bodhisattva, Bodhicitta, até os votos que você começar a receber dentro das suas iniciações do Tantra, honrá-los. E sabendo que existe uma coisa maravilhosa no Vajrayana Tantrayana, que é a linhagem. Quando nós entendemos a linhagem, nós entendemos essa conexão direta entre nós, aqui no século XXI, e o Buda. A linhagem representa essa prática ininterrupta, inquebrantável, que tem sido mantida pura desde o princípio. Então, nós devemos honrar isso. E a maneira de honrar isso é praticar todos os dias. Todos os dias, fazer esse caminho. Todos os dias. Para que a nossa mente saiba todos os detalhes, todas as fraquezas que podem existir. Né? Então, você tem que fazer todos os dias. Então, a linhagem, ela é esse cordão, né, do DNA. Essa linhagem que manteve o contínuo dessa prática dentro desse DNA. E quando nós vamos à iniciação, que a gente recebe a abhisheka, ou seja, a transmissão, a iniciação, que tem esse gesto, aí nós estamos totalmente inseridos dentro desse DNA. Ou seja, o DNA já é em nós. Quando nós recebemos a abhisheka, nós ativamos, né, conscientemente esse DNA. Uma coisa, esse DNA está aqui, é um potencial. A outra é quando nós conscientemente ativamos isso. Isso é quando nós fazemos a iniciação. E aí isso se torna realmente uma consciência genética, porque, por exemplo, eu sou brasileiro, eu venho de pais cristãos. Fui coroinha, fui tudo na igreja católica, até para o seminário. Mas eu queria ser um monge budista. Então foi uma jornada para eu chegar até lá. E quando eu cheguei lá, era como ter chegado em casa. E tem sido assim desde 1989. Então, isso que a gente chama de DNA é um reconhecimento. É uma coisa que a gente entende, a gente veste, faz bem e é confortável. Sabe? Então, honrar essa linhagem. E aí, dentro de tudo isso, existe algo maravilhoso que a gente já deu aqui dentro do curso, que é reconhecer a natureza das 5 famílias búdicas. Porque, em última análise, a expressão de um Buda é a expressão da sabedoria das 5 famílias búdicas. Então, nós temos, né, quem são as 5 famílias búdicas? Amoghasiddhi, que é o Buda da realização, Ratansambhava, que é o Buda da qualidade, Akshobhya, que é o Buda da sabedoria do espelho, Amitabha, que é a sabedoria do discernimento, e nós temos Vairocana, que é a sabedoria do Dharmadhata. Mas dentro de cada um deles, né, nada disso funcionaria em nós, enquanto prática e evolução, se não for a Bodhicitta. A Bodhicitta é realmente a iluminação. Então, o que sustenta o Tantra, o que sustenta toda essa prática é a Bodhicitta. O que vai ser na nossa prática diária o sustentáculo dessa Bodhicitta é sabedoria e compaixão. Quando nós pegamos essas 3 coisas juntas e nos colocamos na frente das 5 famílias búdicas, aí nós recebemos deles as 5 sabedorias. Isso que significa a Abhisheka. E dentro dessas 5 sabedorias,
elas são exatamente os antídotos para as nossas emoções. E aí, quando essas emoções e tudo que pode evoluir a partir delas cessam, naturalmente surge, né, essa sabedoria. Então, é importante eu entender que dentro desse caminho todo, obviamente, exige de nós muito comprometimento. Porque, do contrário, a gente nunca vai entender como que o Tantra funciona. Não é, se não é uma coisa praticada, ou seja, vivenciada todos os dias, não importa eu olhar para Kshobe, a configura central, olhar para os centros que tem para o leste, Vairocana, para o sul, Ratsambhava, para o oeste, Amitabha, e para o norte, Amoghasiddhi. Isso é o que o sistema tântrico aponta em termos de cosmologia. Mas se eu não tiver a motivação, a intenção verdadeira, o altruísmo de querer que essa sabedoria seja transformadora em mim, para que através dessa transformação eu me libere da minha ignorância e que verdadeiramente eu possa ser útil para todos os seres. Se não houver essa motivação, o Tantra não é para você. Porque a motivação última de se aproximar do Tantra é liberar todos os seres do sofrimento. Começando por você mesmo. E aí, quando você se liberar do sofrimento, você voltar. Ou seja, dentro do Nirvana, Sansara, dessa nomenclatura Nirvana Sansara, quando você alcança essa realização última, você é o Nirvana. Mas você olha o sofrimento dos outros, que é Sansara. Então você permanece no Sansara. Porque agora você já conhece a experiência. Então agora você fica para liberar todos os seres. Bom, eu acho que quando a gente, já é 9 horas, quando a gente quer realmente praticar o Dharma, né? Então agora vamos voltar lá para o começo. A palavra Dharma, geralmente a gente usa para se referir ao legado dos ensinamentos do Buda. Mas a palavra Dharma em si significa transformação. Essa transformação significa da visão equivocada, que é a visão que surge dos condicionantes, para a visão correta, que é a visão livre dos condicionantes. E aí eu posso caminhar pelo caminho Hinayana, Mahayana e Tantrayana. Eu tenho esses 3 caminhos, ou seja, os 2 grandes veículos, Hinayana e Mahayana. Dentro do Mahayana está o Vajrayana e o Tantrayana. Opte pelo caminho que você der conta. Mesmo que demore um pouquinho mais, mas você dá conta. Se você optar pelo caminho mais rápido, pode ser que você desista no meio do caminho. Os comprometimentos que existem no Tantra são muito grandes. Geralmente as pessoas não perguntam isso. Deve ser dito claramente. Os comprometimentos de práticas, de retiros e tudo mais no Tantra são muitos. Se a gente não é capaz de cumprir esses pré-requisitos, então a gente nunca vai conseguir desenvolver a experiência. E sem experiência não há realização nenhuma. Isso fique como algo para vocês reflitam e pensem sobre. Né? Porque hoje em dia, no mundo moderno, a gente quer tudo muito rápido. Né? E no budismo não tem rápido. O rápido é possível dentro do Tantra, desde que você tenha esse tempo, que você tenha essa renúncia, que seja um momento na sua vida que você possa fazer isso. Ou que você renuncie a tudo para fazer isso. Né? Você vai ser monge, provavelmente. Né? Mas não é necessário, na verdade. O necessário numa vida humana é nós não desperdiçarmos ela. Então, se eu não posso ser um praticante de Tantra,
mas que eu seja um ótimo praticante Mahayana. Que ao longo dos meus anos, dessa vida preciosa, eu a use para acumular mérito e sabedoria. Mérito, resultante das nossas ações benéficas a todos os seres, e sabedoria é cada vez mais entendendo a natureza vazia de todos os fenômenos. E com isso, todos os venenos mentais se enfraquecem, e com isso, as nossas qualidades baseadas nas 6 paramitas se fortalecem. Então, eu posso não alcançar a iluminação nessa vida, mas que eu venha acumular mérito e sabedoria suficiente para continuar tendo renascimentos auspiciosos e possa continuar praticando Dharma até que alcance a iluminação. Às vezes, na pressa, a gente acaba exaurindo as qualidades e os méritos que nos trouxeram até essa vida. Então, a gente deve ter consciência disso. Tá bem? Então, eu vou me despedir de vocês. Como eu falei no começo, não tem perguntas e respostas. Eu sei que você deve ter um monte de perguntas, mas hoje, porque eu estou no retiro, não vai ter. A gente elabora um outro encontro, a gente volta para esse assunto e a gente pode fazer muitas perguntas e respostas. Então, para quem está no lugar que possa, vai lá fora e olha a lua, pense que o Buda se iluminou nessa lua. Então, aspire que você possa alcançar a budeidade, assim como ele o fez. Feliz Sagal para quem for participar amanhã, nós nos vemos amanhã às 10. Uma boa noite para vocês, muita paz.